Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco através de mais essa breve palavra, que ela possa nos instruir, fortalecer a nossa fé e que ela possa servir também de direção ao coração dos irmãos e ao meu também. Que Deus abençoe muito. Vamos lá? Vamos para aquilo que importa? O texto hoje para a nossa breve conversa encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês Lucas capítulo 8, a partir do Lucas capítulo 6. Meus irmãos, me perdoem, versículo 27, que diz assim, ó: Mas a vocês que me ouvem, eu quero repetir isso, mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoe, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça a outra também. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Glória a Deus por essa palavra, irmão. Uma palavra que confronta de fato os nossos corações, é o amor pelos inimigos, é quando Jesus prega aquilo que verdadeiramente representará a atitude nossa de amor pelos nossos inimigos e que pode sim constranger, e quem sabe assim, irmão, até mesmo provocar ou gerar uma conversão. Ou seja, irmão, o nascimento de um novo homem, a transformação em Cristo de uma pessoa que não entende por que nós fazemos o bem, até mesmo quando somos ofendidos, agredidos, até mesmo quando somos expostos à humilhação, à vergonha, à afronta e ao medo. E esse aqui é o evangelho, irmãos, que muitos não querem ouvir. Por quê? Porque as pessoas, de fato, elas procuram os seus próprios interesses e as resoluções dos seus próprios problemas. Mas Jesus nos orienta e nos chama a atenção justamente, irmãos, daquilo que é fazer a obra de Deus verdadeiramente e deixar que o Senhor cuida daquilo que nos faz chorar enquanto nós fazemos por Ele. Olha, eu creio mesmo, irmãos, que a marca de um cristão, a marca registrada de um cristão que conhece o seu Deus, é a obediência a Ele. E nem sempre vai ser fácil, como diz essa palavra, mas eu quero aqui humildemente fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra começa dizendo assim no versículo 27, Lucas 6. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos e façam bem a quem os odeia. Irmãos, Jesus deixa claro que há aqueles que o ouvem, como Mateus capítulo 13 vai nos dizer, ouvem com atenção e colocam em prática as palavras, eles vão obter uma colheita de 30, 60 e 100 vezes mais daquilo que produziram. E ele está trazendo as nossas atitudes justamente para o campo da semeadura. Lá na frente ele vai falar, não julguem para que não sejam julgados, pois com a medida que julgam, vocês serão julgados. O que o Senhor Jesus está dizendo, irmãos, é para que nós tiremos o olhar daquilo que aparenta ser e começamos a olhar como Ele, de forma mais espiritual. Afinal, irmão, a guerra é espiritual. E quando Ele nos convida, ou seja, aqueles que ouvem a palavra e aqueles que querem se parecer com Ele, amar os seus inimigos e fazer o bem aos que os odeiam, irmãos, Ele está chamando justamente a amar como Ele amou, a andar como Ele andou. O amor sacrificial age em favor, meu irmão, até mesmo dos desafetos que nós tivemos pela vida. Eu quero repetir, o amor sacrificial, se você perceber isso em você, que você já consegue agir até mesmo em favor dos desafetos que você teve na sua vida, você está alcançando a maturidade espiritual em Cristo, meu irmão. Você está alcançando, minha irmã, a maturidade de Cristo, a superioridade dele. Romanos, capítulo 12, versículo 21, vai dizer para nós, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal fazendo bem. Por quê, irmãos? Porque quando nós nos deixamos vencer pelo mal, automaticamente nós passamos de agredidos a opressores. Nós passamos de ofendidos a aqueles que vão ofender.
Nós passamos de um lado para o outro quando nós nos deixamos vencer. Paulo está falando, não se deixe vencer. E como que nós fazendo isso? Praticando o bem, irmão. Praticando o amor. Sei que não é uma palavra fácil, mas ela é totalmente possível. Se não fosse, o Senhor não teria deixado. Ele continua dizendo, irmão, abençoe quem os amaldiçoe e orem por quem os maltratas. E eu creio que esse talvez seja um dos maiores desafios da fé, irmão. Profetizar. Profetizar no vale de ossos secos, como Ezequiel, capítulo 37, ele leva o profeta para fazer. Por que, Alisson? Mas foi Deus que levou o profeta para o vale dos ossos secos? Então, irmãos, e a palavra fala que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, aqueles ossos estavam por aquela situação durante um longo período de tempo. Era um longo período de tempo que a morte agia no povo de Israel. Deus levou o profeta justamente para que ele olhasse a condição espiritual de Israel. Então, só deles não atentarem para a sua morte, eles já fizeram mal ao profeta. Quem em sã consciência gostaria de andar num cemitério, irmão, no meio da morte? E profetizar, logicamente. Agora ele está indo muito mais longe, irmão, ele está indo muito mais longe, porque ele fala aquele que amaldiçoa, ele está falando aquele que os maltrata, ou seja, que age com aspereza, com ódio contra nós. O cristianismo, meu irmão, ele anda na contramão do mundo. São aqueles que estão dominados pelo ódio, pelo rancor, e justamente confrontando aqueles que não se importam, querendo trazer eles para o seu lado. Nós chegamos a um lugar, irmão, de não se importar. Acredite em mim. É possível chegar a um lugar em que nós não nos importamos o mal que nos fazem. Como isso é possível, irmão Alisson? Somente através da oração. Eu gosto muito de uma oração dos discípulos que eles fizeram ali em Atos, capítulo 4, irmãos, logo depois que eles saíram da prisão. Os mesmos que prenderam o Senhor Jesus, Anás e Caifás, e junto com outros que estavam ali agora, tentavam parar a pregação de Pedro e de João. Eles reuniram os discípulos num lugar, num sinédrio, ali justamente em Atos capítulo 4, versículo 23, e eles levantaram ali, os irmãos reuniram num lugar. E durante a oração, eu quero citar, a oração vai do versículo 23 ao 30. Irmão, não perca um tempo não, ganhe um tempo e leia essa parte, Atos 4, do capítulo 4 ao versículo 23 ao 30, mas eu quero citar aqui com vocês justamente aqui do versículo 27 ao 29, que fala assim, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade decidido de antemão acontecesse. A oração de Pedro e dos demais irmãos combinava com aquilo que eles criam, que era justamente que Deus estava no controle, que o mal tinha chegado a Jesus pela permissão deles. Mas olha o versículo 29, que preciosidade que nós pegamos na oração desses homens. Ele fala, agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Irmãos, eles não pediram justiça para Deus. Eles não pediram que Deus retribuísse o mal. Pelo contrário, sabe o que eles pediram? Que Deus os capacitasse e os enchesse do seu poder para que a palavra que habita neles, que a semente da salvação que habita neles fosse capaz justamente de alcançar o coração daquelas pessoas e transformar o mal em bem. Eu quero repetir, eles queriam que Deus desse a capacidade de transformar aquilo que era mal em bem para eles. Olha, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar milagres. Ou seja, eles queriam que as pessoas fossem curadas, irmãos. Aí no versículo 31 a palavra diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Oh glória, eu quero profetizar, irmão, o terremoto de Deus chegando no seu lugar de oração. E fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Entende a atitude que Deus requer de nós? A palavra vai dizer, irmão, que quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasas vivas sobre as cabeças das pessoas. Aquele mal que está nelas,
começa a confrontar justamente com o bem que nós fazemos para elas. Nós agimos justamente na contramão daquilo que fazem para nós. Essa é a verdade. Bom, e a palavra diz assim, ó, olha só, não acaba por aqui não. Se alguém lhe der uma face, ofereça também a outra. Se alguém lhe bater na face, lhe der um tapa na face, ofereça a outra também. O que Jesus está falando, irmão? Ele está ensinando o segredo aqui do perdão. Nós vamos apanhar, irmão, no chamado. Nós vamos apanhar muito. Agora não desista na primeira vez que te agredir. Perdoe e siga em frente. Entenda, a guerra, ela é espiritual. Satanás, ele se vale de todos que pecam para nos atingir. Todos que têm uma brecha, irmão. Todos que... O Satanás só age, irmão, na vida de uma pessoa por duas condições. Como no caso de Jó, que é um caso de provação, e eu não quero aqui endemonizar todo mundo que está sofrendo opressão do inferno, não, irmão. Mas aquele caso de Jó, ele está mais para exceção do que para a regra. A regra é justamente que nós abrimos espaço para que Satanás entre através da legalidade dos nossos pecados, não confessados e não arrependidos. Todo pecado, todo ódio, todo rancor, toda vez que nós nos deitamos com alguém, fazemos sexo, a lista de pecados, vocês sabem, irmãos, muito melhor do que eu, não estou aqui para citar uma listinha daquilo que não se deve fazer. Agora, não adianta saber o que está errado, irmão, nós devemos colocar em prática aquilo que deve ser feito. Agora, nessa guerra daquilo que deve ser feito, nós vamos encarar aquelas pessoas que não concordam, que não querem confessar, que não querem se arrepender. Vamos encarar, irmão, nós estamos no mundo, nós estamos sempre preparados para isso. Agora o Senhor Jesus está dizendo, se te der um tapa na face, irmão, ofereça a outra, ou seja, continue. Não é para desistir na primeira agressão, não é para desistir da primeira vez, perdoe. A guerra, ela é espiritual e muitos poucos são os trabalhadores. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11 diz para nós, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Foi o que aqueles homens fizeram, irmãos. Vocês creem que eles não foram espancados na prisão? Bom, eu duvido muito. Nós sabemos o que rola por trás dos bastidores, aonde querem oprimir alguém que está no caminho certo. É algo ruim mesmo que acontece. Ele fala, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o que é uma cilada do diabo, irmão? É uma armadilha, é algo que está ali com a cara de bom e talvez até mesmo que nem pareça que é ele que está agindo, mas é sempre ele que está por trás dessas coisas todas arquitetando, e nós precisamos ter isso em mente, se quisermos suportar esse tempo de provação. Olha, o Senhor Jesus continua falando sobre isso, ele fala assim, ó, se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Irmãos, aqui ele está falando que, aqui ele está justamente traduzindo de uma forma mais simplista que as pessoas que estão sendo usadas pelo inferno, elas vão usar de nós de chantagem emocional, de pressão sentimental. Quem já sofreu disso? Elas vão querer fazer o que elas mesmas não fazem, irmão. Vão querer, por exemplo, a roupa. Olha, eu falei sobre isso, irmãos, e eu creio que nós devemos ajudar e ajudar sempre da forma certa, com orientação do Senhor, para que nós não venhamos alimentar aquilo que está colocando a pessoa. Por exemplo, se você tiver pena de uma pessoa, irmão, que sofre com coitadismo, com vitimismo, com autocomiseração, você está colocando ela ali embaixo sempre, você está colocando ela no lugar de mendigância. Então nós não devemos alimentar aquilo verdadeiramente que leva a pessoa ao lugar do pecado dela. Não. E eu falei sobre os mendigos, que tem aumentado muito, eu creio que tem aumentado em todo o Brasil, a gente tem ouvido falar. Aqui em Uberlândia você já vê eles em quase todas as ruas, quase todos os bairros, e antes eram alguns lugares característicos, como perto da rodoviária. E essas pessoas que são usadas pelo inferno, por quê, irmão? Que eu sei que são usados pelo inferno. A palavra diz em Salmo 37, versículo 25, Davi falando, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu jamais vi um justo e a sua família mendigar o pão. A mendigância, sabe, essa mendigância, e até mesmo eu posso espiritualizar, mendigância sentimental, tudo isso é uma ação infernal, irmão, na vida da pessoa.
Ela é uma ação infernal. As pessoas usadas pelo inferno, elas vão te fazer o mal. E ao mesmo tempo, elas vão te exigir que você faça o bem para elas. Olha, se te exigir que você dê as roupas, dê mesmo a túnica era muitas vezes sinal até de autoridade ali, irmão. Agora, o que Jesus está falando para nós, irmãos? Que se essa circunstância se apresentar diante de nós, seja maior do que a circunstância. Seja maior do que a circunstância. Você é capaz de ir além, meu irmão. Você é capaz de ir além, minha irmã. É para isso que você está preparado. Não foi o que o Senhor Jesus fez? A palavra diz, vamos puxar aqui Lucas, o mesmo evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus diz, pais, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus tinha consciência espiritual que regia e governava todas as pessoas que lhe faziam mal, irmão. Ele não estava alheio ao que estavam fazendo, perdoa-lhes. O que ele estava pedindo ao pai era o direito, para não se vingar, ele estava abdicando do direito de cobrar. E isso é o perdão, de fato. É deixar de cobrar os juros do agiota, que o agiota está cobrando, irmão, sabe, da pessoa. É isso, por quê? Porque não tem condição de pagar. Então, eles dividiram as roupas deles, tirando sorte. Irmão, enquanto ele estava perdoando, as pessoas estavam comemorando. Dividir as roupas deles era um sinal de pegar os despojos de guerra. Os soldados faziam isso no costume antigo, dividiam como se fosse a recompensa por ter vencido a guerra. Então, enquanto nós estamos perdoando, eles estão comemorando. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão comemorando pelo jeito nosso de agir. Nos tratam como bobo. E agora entenda, não é como bobo. Você vai saber como Jesus, você pode falar para Judas. Judas, tu me trai com um beijo. Ou seja, Judas, tu me trai por causa da intimidade que tu tem comigo. Nós podemos, irmãos, falar a verdade para a pessoa, porque é uma chance de oferecer a ela ao arrependimento. Elas vão se sentir confrontadas, vão dar um tapa na cara, aí vai querer exigir que você faça o bem, vai querer exigir que você dê a roupa, mas elas mesmas não dão as roupas delas. Deixa com Jesus, irmão, seja maior do que a circunstância. No versículo 30, outra instrução: dê a quem te pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Tomar aqui é praticamente roubar, é praticamente fazer o mal, irmãos. Aqui é algo que é imprimido por nós por meio do ódio e da violência. Irmãos, eu estava esses dias, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com pessoas arrogantes no trânsito. Eu creio que o Senhor me curou, eu pedi muito em oração para ser curado. E esses dias eu vi que era uma ação infernal, irmão. Um cara veio no trânsito ali, eu estava numa rua passando e eu estava trabalhando, carregando passageiros. Os irmãos já sabem que eu sou motorista de aplicativo. O irmão tentou me cortar pelo lado direito e eu segui tranquilo. Só que um carro entrou na frente dele, ele foi fechado. E eu creio que ele ficou com ódio de mim. Ele entrou, me cortou pelo lado esquerdo assim e me fechou. Literalmente me fechou, assim, quase bateu no meu carro. Eu já contei aqui alguns casos que o irmão me bateu por querer. Mas dessa vez, na hora, irmão, meu coração ficou calmo. Eu senti que eu fui curado. Senti mesmo. Meu coração ficou calmo, tranquilo. Eu olhei, segui atrás dele. E ele me cortou e parou na minha frente, né? Ele tentou agir, sair apressadamente. A gente não entende essas pessoas que entram na frente. Vocês já viram aqueles irmãos que viram na curva e de repente começam a andar devagar ali na sua frente? Isso é opressão do inferno, irmão. A pessoa está com pressa, por que não entra na frente e acelera, não é verdade? Não, entra na frente e parece que quer te travar. Isso pode ser um som em tom provocativo. E muitas vezes não é a pessoa, irmão. Não, sabe? A pessoa está oprimida pelo inferno. Oprimida ali, cheio de sentimento ruim, cheio de ódio no coração, cheio de violência. E ele entrou. E ele deu seta para um lado e eu dei seta para o mesmo lado que ele, irmão. E continuei andando atrás dele, tranquilo, olhando. E a mulher que estava comigo, tinha uma irmã comigo, ela falou assim: eu odeio esse tipo de pessoa. Já exclamou dessa forma: eu odeio esse tipo de pessoa que age dessa forma. Olha, parece o dono da cidade. Ela viu o que aconteceu. Aí eu peguei e falei assim para ela: minha irmã, isso vai muito mais além daquilo que a gente se vê. Na hora que eu falei isso, irmão, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração: você venceu. Ele acelerou, ele ia dar a seta, ia virar para o mesmo lado que eu. Ele tirou a seta, partiu para o caminho dele, irmão, e eu parti para o meu caminho. Vocês entenderam o que aconteceu ali? Era Deus provando, irmão. Era Deus provando, me consertando, me corrigindo.
E muitas vezes nós não vemos isso. Agora é nós que precisamos quebrar os ciclos, irmão, de ódio e violência com o quê? Com atitudes marcadas pela bondade. Não revide, não faça aos outros. Ele vai terminar dessa forma, eu vou chegar lá. Agora nós devemos quebrar os ciclos de ódio e violência com o quê, irmão? Com atitudes marcadas pela bondade. Não é o que Jesus fez, irmão? Jesus veio, e a palavra diz através do apóstolo Paulo, em Filipenses 2, versículo 5, quero ler com vocês, para que vocês jamais se esqueçam. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual, que era algo a que devia se apegar. Ele poderia se apegar a isso, mas não quis. Ele esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus os exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Meu irmão, foi por isso. Foi porque ele quebrou, mostrando bondade, entregando a sua vida por nós. E esse é o caminho. Quem quer viver a exaltação de Deus, não há outro caminho. Esse é o caminho. E a palavra termina falando assim, irmãos: façam aos outros o que vocês desejam o que eles façam. Irmãos, todos nós, todos os dias, nós levantamos e temos a chance de fazer o bem ou fazer o mal. Todos os dias nós podemos ajoelhar e pedir perdão para Deus e recomeçar, de fato, a nossa vida. Todos os dias são entregues sementes em nossas mãos. Em uma mão pode estar a maldade, na outra mão pode estar a bondade, numa mão pode estar a morte, na outra mão pode estar a vida. Nós vamos escolher se nós vamos dar legalidade para o Espírito Santo trabalhar em nós ou o inferno trabalhar em nós, através das nossas atitudes. Então o que Jesus está falando, faça a eles o que vocês querem, ou seja, plante você a sua semente. Você é responsável por plantar a sua semente. Eles plantam a deles. Em Romanos 12, 19, irmão, fala que a vingança pertence ao Senhor. Quanto a você, plante o bem. Agora lembre-se, plante o bem ou plante o mal, a semente, ela sempre será essencial. E eu quero terminar essa palavra. Eu sei que essa de fato é uma palavra, irmãos, que muitos mesmo não gostam nem de ouvir, porque talvez ela não pareça que resolva os problemas, não é verdade? Mas é essa, verdadeiramente, que vai resolver todos os problemas e toda a opressão que o inferno tem causado na nossa vida. Gálatas 6, versículo 7 diz: não se deixe enganar, a Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.